hoje eu vou te contar de como eu saí de uma bundinha mirradinha pra um bundão. E eu não estou falando do bundão do meu ex-namorado. E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje vai sair um vídeo que vocês me pedem muito, que é contando sobre a minha história, a minha trajetória com o ganho de massa muscular, né? Como que eu ganhei 12 quilos desde que eu comecei nessa trajetória, nessa vida saudável. Eu sempre vejo muito conteúdo aqui de pessoas falando sobre emagrecimento, né? Então, como eu emagreci e ganhar de massa muscular. E nós, meninas magrinhas que queremos ficar grandes, tá na juras. E aqui contar essa minha história pra vocês, é algo que eu sempre falo sobre o ganho de massa, tanto aqui quanto na outra rede. Inclusive, se você não me segue lá no Insta, eu posto sempre nos stories, sempre, toda a minha alimentação em tempo real, então já me segue lá. E no TikTok também, tô sendo um pouquinho mais ativa. É uma rede social que eu ainda tô pegando, tô aprendendo, mas eu também posto bastante lá. Coisa também, antes de eu começar esse vídeo, se você quer mais conteúdo de ganho de massa muscular, se você gosta dessa vida saudável, se você quer começar a ir mais pra academia, treinar, não esquece de se inscrever no canal, porque tem muita gente que vê e não se inscreve, e dá um likezinho, porque me ajuda muito a saber se você gosta ou não, e ajuda também a entregar esse vídeo pra mais pessoas, tá bom? Pra vocês entenderem como que eu cheguei aqui, eu vou fazer um leve apanhado ali da minha adolescência, que foi realmente quando tudo começou, que foi o estopim pra falar, tipo, eu vou entrar na academia e ganhar massa muscular. Basicamente, eu fui uma criança um pouco mais gordinha, assim, eu tive alguns problemas de saúde. E com 11 anos, a minha mãe começou a mudar a minha alimentação. Por isso que eu sempre falo pra vocês, gente, eu tenho os hábitos que eu tenho hoje porque é de muito tempo. E é de muito tempo mesmo. Gente, eu tenho 21 anos. Eu comecei a mudar quando eu tinha 11. São 10 anos, tipo, comendo mais saudável, sabe? E aí foi basicamente nesse período que minha alimentação começou a mudar. Eu emagreci, e aí foi um emagrecimento saudável, só que porque eu era uma criança um pouquinho mais gordinha, eu tive um leve sobrepeso ali na minha pré-adolescência, mas antes eu não era assim, mas foi um leve sobrepeso na minha pré-adolescência. Até eu chegar nos meus 12, 13 anos, e aí eu tive um problema, eu tive transtorno alimentar, mas isso é uma questão pra outro vídeo. Eu tive um transtorno alimentar nessa época e foi algo muito pesado, foi muito difícil pra mim mesmo. E pra toda a minha família, obviamente. Tinha 12 pra 13, até eu recuperar meu peso eu tinha mais ou menos uns 14, 15, quando eu tava num peso saudável, mas não era completamente saudável, porque eu tava com 45 quilos tipo, era saudável fora da zona de risco, entendeu? E desde aquela época, meio que a minha relação com a comida sempre foi meio... ou comia demais, e daí eu comia demais e ganhava um pouco mais de peso, e daí eu diminuía e comia menos, e comia demais e comia de menos, e... Enfim, eu nunca voltei a engordar, eu nunca engordei de novo, muito pelo contrário, eu tive muita dificuldade de ganhar peso desde aquela época, sempre foi muito mais difícil pra mim pra ganhar peso. Até que eu tinha mais ou menos meus 16 anos, que foi na época de 2018, e eu encontrei muitas pessoas do mundo fitness, né, que eu comecei a acompanhar na época. Inclusive, o meu treinador eu comecei a seguir naquela época, e ele era... Assim, ele já era um pouquinho mais famoso, mas ele não era tão famoso igual ele é hoje. E naquela época eu comecei a seguir ele, assim, eu comprei um primeiro protocolo na época, muito engraçado. E foi nessa época, em 2018, que eu comecei a entender um pouco mais sobre as coisas e minha relação com a comida começou a melhorar. Que foi quando eu entendi o que era um carboidrato, o que eram os macronutrientes, o que era proteína, o que era gordura. Porque até aquela época, a única coisa que eu ficava era vendo alguma blogueira postava alguma coisa e daí eu copiava. Então era tipo, não podia carbo de noite, não comia carbo de noite. Pra ganhar massa eu tinha que comer tantos quilos de frango, eu comia. Entendeu? Eu não tinha noção nenhuma do que eu tava fazendo. Eu só tava seguindo e fazendo o que todo mundo falava. Então eu comecei a entender um pouco mais nessa época. E daí eu comecei na época a contar macronutriente, né? Que naquela época era dieta flexível. E inclusive eu tenho um vídeo sobre dieta flexível aqui, mas foi de 2020. Comecei a treinar, me matriculei na academia, só que sem treinador, sem nada. Eu até falei que eu comprei um protocolo do Luiz. Eu acho que eu fiquei fazendo esse protocolo por tipo um ano, porque eu não podia comprar outro. Fui na academia, comecei ali 2 vezes na semana, depois 3 vezes, depois 4, ia pra academia, treinava, nananã, mas nunca de uma forma tão séria, sabe? Por mais que era uma coisa que eu queria, não era uma forma séria, até porque eu tava no ensino médio, gente. E eu ganhei, assim, um corpo em 2018, legal, né? Porque na época eu tava muito magra, ganhei um corpo legal. Só que em 2019 eu perdi tudo. Tudo, absolutamente tudo, porque eu tive muitos problemas. 2019 foi um ano muito difícil pra mim, por muitas questões familiares, de relacionamento e de ansiedade. Foi quando eu desenvolvi a ansiedade, e daí eu só fui tratar essa ansiedade que eu desenvolvi em 2019 em 2021. Também fica coisa pra outro vídeo. Não passei na faculdade que eu queria, beleza, 2020. Eu pensei, não, agora eu vou começar a academia. E 2020 veio a pandemia, que todo mundo sabe. Então eu não pude ir pra academia, não pude fazer nada. Acabei perdendo peso também naquela época, porque a academia me ajudava a ter um peso a mais por conta dos músculos, né? Por conta da musculação. Por mais que não era muita coisa, eu acabei perdendo peso nessa época também. Até o final do ano, que foi quando eu realmente entrei na academia, que as academias abriram, que eu comecei a treinar sério com o Luiz. Então o Luiz, que é meu treinador até hoje, eu comecei sério com ele na academia naquela época. E, gente,
Pensa numa pessoa que não sabia nada. O Luiz até brinca que ele teve que me ensinar, tipo uma criança, me pegar na mão e me ensinar tudo. Eu tinha uma noção de exercícios pelo que eu tinha feito, mas eu não sabia executar um terra direito. Eu não sabia segurar o meu abdômen, fazer um bracing abdominal, que inclusive isso fui aprender, tipo, ano passado. Eu não sabia executar direito, eu não tinha consciência corporal, minha mobilidade era ruim, ou seja, eu era toda travada. Ele teve que fazer um trabalho comigo do zero, assim, tipo, pegar, me fazer alongamento, fazer eu ter mais força do glúteo, porque o meu glúteo não tinha força, então eu jogava, compensava pra outros músculos, enfim. Eu aprendi do zero, que nem uma criança mesmo. E aí foi quando eu entrei mais sério mesmo. Então, a partir desse momento, eu ia pra academia todos os dias. Eu ia pra academia todos os dias, não, de 5 a 6 vezes na semana. Então, comecei a seguir certinho o protocolo de treino e tal, que é o que eu faço até hoje. Mas foi nessa época que eu realmente comecei a levar a sério. Só que durante esse tempo, de 2020, 2021 até 2022, eu fiz alguns processos de ganho de massa muscular, de perda e tal, até tenho vídeos aqui no YouTube. Só que mais que eu levasse isso a sério, eu cometia muitos erros. Muitos erros que não me levavam até o corpo que eu queria, de verdade. Vou falar dos erros de forma mais detalhada em outro vídeo, porque vai ficar muito longo se eu falar todos os erros nesse vídeo aqui. Eu não treinava tão bem quanto eu achava que eu treinava, eu não evoluía a carga, eu fazia os processos de ganho de massa muscular, então, começava o meu ganho, né? Começava o processo de ganho ali, tá, beleza. Aí começava a ganhar tal, aí eu via que eu tava ficando um pouco mais retida, que eu tava ganhando uma gordurinha aqui, uma gordurinha aqui. E daí eu parava, e daí eu ficava doida e falava, não, agora eu quero perder de novo. Aí eu perdia. Só que quando eu perdia tudo, porque eu perdia a mão. O meu nutri me passava uma coisa, eu diminuía, ele passava outra, eu diminuía. E aí por isso que eu fiquei nesse limbo de ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, e nunca chegar no resultado que eu queria, sabe? Eu sei que a virada de chave que eu tive na minha vida foi em 2023, foi exclusivamente nesta foto aqui, que foi quando eu fui pra São Paulo, que eu conheci o Luiz pessoalmente, inclusive foi uma ação que ele fez pra umas camisetas que ele ia lançar. Ele levou algumas influenciadoras que estavam com ele pra lá, e eu conheci o Luiz pessoalmente, a gente trocou muitas ideias, a gente conversou muito, eu conversei muito com as meninas que estavam lá. Eu aprendi de fato muitas coisas que eu tava errando, então às vezes eu botava carga demais e o meu músculo ele não tava sentindo o exercício, sabe? Eu tava tipo só erguendo a carga, levantando peso. Só que o músculo em si não tava fazendo a ação que ele deveria fazer. Ou eu fazia o exercício de uma forma errada, ou eu não progredia a carga. Então tinha muitas coisinhas pequenas que eu tava fazendo que eu poderia melhorar. E eu voltei dessa viagem com a cabeça assim a mil e falando, não, esse ano eu vou mudar todo o meu corpo. Inclusive foi uma época que eu recebi muitos hates. Não foi muito legal, não. Mas esses hates, assim, me deram um estopim pra falar, cara, eu vou fazer eles calarem a boca. Eles falando, tipo, mas o corpo dela não muda, mas o corpo dela não muda. E, cara, no fundo, eu me incomodei com aquilo porque eu sabia que era verdade. Porque quando você recebe um comentário de uma pessoa falando uma coisa que você sabe que não é verdade, você não tá nem aí. Mas quando você recebe um negócio que lá no fundo você fala, cara, você tem razão, mas eu não quero admitir que você tem razão. E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o negócio dar certo. E eu fiz, realmente, cheguei pro meu Nutri e falei, olha, agora eu quero o maior ganho de massa que eu já fiz na minha vida. E ele foi subindo minhas calorias aos poucos, até chegar em 2.900. E na época eu fiquei, meu Deus, 2.900 é muita comida. Eu comia muito, gente, muito. Então eu lembro que de manhã eu não tinha muita fome porque eu saía pra faculdade cedo. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre, que eu mostro isso, que é eu fazer o meu shakezão de manhã, que era tipo leite, banana, pasta de amendoim, aveia, era um monte de coisa assim. Depois na faculdade eu comia de novo. Enfim, era muita coisa, muita comida mesmo, pra eu conseguir ganhar o peso que eu queria, pra eu sair realmente aquela menina que tava sempre no mesmo estilo de corpo, tipo, bum, fazer uma diferença, sabe? E eu ganhei bastante massa muscular, eu ganhei bastante peso, o meu corpo ele se transformou completamente. Inclusive uma dica pra vocês, assim, ganho de massa muscular é, por exemplo, carboidrato. Cara, não tenha medo de comer carboidrato. Eu acho que a fase que eu mais como carboidrato é em ganho de massa muscular, porque você precisa de energia pra treinar. Só que você tem que pegar esse carboidrato e treinar, tá? Não adianta treinar fofo. Proteína, a galera acha que tem que comer muita proteína. E não, uma proteína mais ou menos ali de 1,5 a 2,2 até 2,5 gramas por quilo de peso já é ótimo. Gordura também não é muito grande na minha fase de ganho de massa, a gordura sempre é mais baixa e o carbo é sempre mais alto, porque meu corpo responde muito bem assim. Então é a melhor forma que eu encontrei e meus nutris encontraram, né? Vou botar um antes e depois aqui. Eu ganhei bastante peso, eu ganhei bastante músculo, o meu corpo mudou assim, em geral. Todo mundo sempre fala, tipo, cara, não sei o que aconteceu, eu te acompanhava há tanto tempo e do nada, pum! Não foi do nada, gente, foi eu corrigir os erros que eu cometia. E eu parei o bulking, parei esse ganho de massa muscular em outubro e eu troquei de nutricionista. Então o Nutri que me acompanhava até a época eu troquei. Não houve treta, não houve nada, gente. Eu só queria como um acompanhamento diferente. E o meu Nutri atual, ele é muito meu amigo, tipo, ele se tornou um dos meus melhores amigos. Então foi por isso que eu troquei, tá? Sempre me perguntam, por que você trocou? Só porque eu queria coisas diferentes. E eu comecei com ele uma fase
contrária, a fase do cutting. E eu ia comer menos calorias do que o meu corpo gasta, porque em bulking você come mais do que o seu corpo gasta, com o objetivo de perder gordura. Só que eu tava morrendo de medo. Eu até mandei mensagem pra ele e falei, Thales, eu tô com muito medo mesmo de perder tudo que eu ganhei. Porque isso era o que acontecia antes. Eu ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia. Eu tô com muito medo. Porque eu conquistei um glúteo legal, um quadríceps legal, um posterior legal, costas, eu gostei muito das minhas costas. Tipo, eu não quero perder isso. Eu de verdade não quero perder. Eu tava com medo de ir pro ganho e falar assim, vou perder. De ir pro ganho, não, ir pra perda de gordura e perder tudo isso. Ele falou, não, Carol, confia que você não vai perder. Mas você tem que focar no treino, você tem que focar no cardio, tem que treinar forte. E eu fiz tudo, juro, gente. Se o Thales me mandasse comer 57,5 gramas de arroz, eu comia exatamente isso. Eu fiz exatamente o que ele me mandou. E eu cheguei, talvez, num dos melhores corpos que eu já tive na minha vida, porque quando você tá em ganho, você ganha bastante massa muscular, mas você também retém muito líquido, porque, como eu falei, você come bastante carboidrato. Então, o carboidrato, ele é uma molécula que retém bastante hidrogênio. Então, você acaba retendo um pouco mais de líquido. Eu perdi toda esse líquido, né? Eu desinchei. Eu perdi um pouco da gordura que eu tinha ganho, então eu sequei bastante. E o músculo que eu tinha ganho, ele apareceu. Inclusive, nessa fase de perda, eu ganhei um pouco de músculo junto, porque eu treinei muito mais forte do que antes, pra não perder, com medo de perder. E o músculo que eu tinha ganho, ele apareceu. Porque em bulk, muitas vezes você não vê, porque você tá retido, você tem uma camada de gordura, uma camada de líquido, enfim, você não vê. E no cutting, ele aparece, simplesmente começou a cortar. Tipo, o meu ombro cortou, assim, o meu quadríceps cortou, eu vi um músculo cortando. E eu fiquei tão feliz, porque nunca eu imaginei que eu ia conseguir isso na minha vida, ainda mais de forma natural, né? Eu nunca usei nada, tipo, de bomba. Obviamente, tudo que eu fiz antes corroborou pra isso, né? Ajudou. Mas o que foi definitivo mesmo foi eu ter entrado nesse processo de ganho e eu ter entrado no processo de cut, tipo, treinado de uma forma muito séria. E eu vi isso, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. E aí você me pergunta, Carol, mas por que você fez uma fase de perda? Se você tinha dificuldade de ganhar massa muscular, por que você fez uma fase de perda? Porque você precisa passar pela fase de emagrecimento por alguns motivos. Primeiro, não tem como você ficar em ganho de massa pro resto da sua vida, senão seria muito legal, né? Só come, só come, só come e cada vez ganha, cada vez ganha, cada vez ganha. Não é assim que o seu corpo funciona. Em algum momento, você vai começar a ganhar mais gordura do que massa muscular. E não é esse o objetivo. Então, quando você passa a ganhar mais gordura do que massa muscular, e isso você acaba vendo por fotos ou por edipômetro, eu não faço avaliação física, eu vejo só por fotos, tá na hora de dar uma mudada pra melhorar a sua sensibilidade à insulina. Então, se você começa a colocar muito carboidrato pra dentro, a sua sensibilidade à insulina vai ficando ruim. Então, você tem que melhorar isso pra ir acumular menos gordura. Por uma questão também que pra mim é mais importante, que é o psicológico. Chega uma hora que, cara, você não aguenta mais comer. Tipo, eu tô comendo muito, cara, eu não aguento mais, não quero mais comer, não tô afim, entendeu? E você começa a ver também que você vai retendo gordura, você vai retendo líquido, você vai ganhando um pouco mais de gordura, vai embaçando o físico, que eles chamam. Chega uma hora que você fica assim, cara, eu não quero mais. Eu quero me ver seca. E aí você começa a secar e daí você vira a chavinha de, tipo, outro objetivo. Sabe quando você precisa de objetivos diferentes pra fazer as coisas? Chave pro cutting, nossa, foi muito legal. Só que chega um momento que, tipo, pô, já tava bem seca, bem seca e não aguentava mais também. E aí o Thales falou, não, Carol, você já tá bem seca, dá pra gente começar um booking agora que vai ser muito bom. E eu comecei o meu ganho, né, que eu já postei aqui pra vocês também algumas vezes, foi em fevereiro. E aí foi da forma que eu fiz o outro também. Indo aos poucos, aumentando. Então, passei por uma fase, saí do déficit calórico, fui pra uma manutenção, fiquei um tempo ali na manutenção, e daí que começou a subir minhas calorias pra hoje, que eu acho que são as calorias que eu mais comi na vida, tipo, é o tanto que eu mais comi na vida. Eu tô com 3.200 calorias hoje, e eu tô mais seca hoje do que no booking que eu fiz ano passado, que era com 2.900, porque o seu corpo, eu tenho mais músculo hoje, eu treino mais forte hoje, eu não pulo meu cardio hoje, então tem muitas coisas que eu faço que antes eu não fazia. Então a gente vai sempre aprendendo com os erros, sabe? Então, por isso que eu falo pra vocês, não tenham pressa quando vocês vão fazer alguma coisa. Ai, Carol, mas em quanto tempo eu vou ganhar? Cara, vocês viram que eu comecei a minha história há, tipo, 11 anos. E daí eu fui passando por períodos e conhecendo coisas e vendo e errando, e 2 anos errando, e 1 ano acertando, e vendo que talvez não acertei tanto e corrigindo. E muitas coisas que eu tô fazendo hoje pode ser que ano que vem eu faça melhor. E é assim que eu vou vivendo, sabe? Além de eu gostar muito disso que eu faço, eu gosto muito de ver o meu corpo mudar, até porque eu estudo nutrição, o meu foco é nutrição esportiva, então eu gosto de fazer as coisas do meu corpo e ir entendendo e tal. É uma forma muito legal de você colocar como objetivo, sabe?
Então não é todo mundo que precisa, eu preciso fazer um bulking, eu preciso fazer um cut. Não, você não precisa. Tem muita gente que ganha massa muscular e perde gordura ali só com uma dieta e um déficit leve, uma manutenção, enfim. Se você não tem como objetivo realmente, eu ia falar competir, mas eu também não tenho isso como objetivo. Mas assim, se você não tá afim de, não tá disposta a passar pelo processo de um bulking, de um cutting, enfim, não passe. Tá? E se você não tem isso como objetivo, se você não quer fazer isso também, não tem problema nenhum. Eu gosto muito disso porque eu acho que é a fórmula que mais evolui, tanto pelo psicológico quanto por mudar as fases, né? Uma fase de ganho, aí você tá comendo mais e outra você tá comendo menos. Enfim, eu gosto muito disso e foi a forma que eu mais evolui meu corpo. Essa foi a minha trajetória. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de saber como foi pra mim. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu vou trazer cada vez mais vídeos agora no canal falando sobre a parte do ganho de massa muscular, porque eu vejo que é uma dor muito forte de muitas meninas que só vem conteúdo de emagrecimento e não vem tanto de ganho de massa muscular. Se vocês quiserem que eu fale de emagrecimento também, eu posso falar, porque espero que vocês tenham gostado, espero que vocês apliquem isso na vida de vocês. E por favor, tenham paciência no processo, porque eu tenho certeza que se você viver um diazinho de cada vez, vai ser muito melhor do que se você ficar pensando somente lá no futuro, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.